Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro encontro do Clube de Leitura da obra História da Vida, obra essa do pastor Michelson Borges. Estamos aqui no terceiro capítulo, fazemos parte aqui do NUVEL, Núcleo Cascavelense da Sociedade Criacionista Brasileira, e também do Grupo Criacionista de Toledo. E estamos estudando essa obra. A cada 15 dias estamos estudando um capítulo. Eu sou o Joel Muniz, estou conduzindo essa série de estudos aí a cada noite com um convidado diferente. São 10 capítulos a obra e são 10 convidados diferentes. E, como você já sabe, esse capítulo nós estamos estudando a cada 15 dias. E a cada 15 dias, sempre com esse convidado especial, que já nós vamos apresentar o convidado de hoje. O nosso próximo encontro, já anota aí na sua agenda, vai ser no dia 19 de julho. Nós vamos estudar o capítulo 4 da obra História da Vida. Se você não tem esse livro ainda, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que tem o site indicando aonde você pode conseguir adquirir esta obra. E como indicação também, a gente quer deixar a indicação dessa revista, A Origem de Tudo, de onde viemos, também de autoria do pastor Michelson Borges, que trata alguns assuntos que estão na revista, também estão no livro. Essa revista, que são 8 capítulos, 8 temas diferentes, e para quem quiser assistir um vídeo para cada tema, nós já fizemos a apresentação de cada um desses temas e também está aí na descrição do nosso vídeo a playlist com os 8 temas. E nós gostaríamos de convidar você para escrever aí nos comentários o seu nome, a cidade da onde você está falando, e a gente quer saber, quer te conhecer, quer saber quem está falando mais longe, tem gente fora do país? Vamos descobrindo aí nessa interação. Vai escrevendo aí nos comentários. Já temos aqui a Érica Gonçalves, né? Boa noite, Érica, feliz sábado. Já pode dizer de onde que é também, que a gente já vai saber se é de longe, se é de perto. Lembrando, para quem não vai assistir online, a live sempre fica gravada, você pode assistir a qualquer momento. A Érica é de Umuarama. A Érica já esteve conosco, né, no encontro passado. Seja bem-vinda novamente, Érica. E, antes de mais nada, eu já quero convidar a nossa convidada. Ficou uma frase estranha, né? Vamos chamar a nossa convidada hoje, Lisiane Conrad, bem-vinda, tudo bem? Boa noite, Joel, boa noite a todos. Já... privilégio estar aqui com vocês hoje para falar de um tema que eu gosto tanto, que é sobre criacionismo. Maravilha. Já quero deixar a parte mais difícil ou mais fácil, né? Para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil, que é se apresentar, né? Quem é a Lisiane, o que ela faz, onde vive, onde trabalha? Então, eu sou a Lisiane, mãe do Jean e da Isabela, sou bióloga, a minha formação é na área de biociência, de biotecnologia, né? Então, é ciências biológicas com ênfase em biotecnologia. Também tenho uma especialização em morfofisiologia animal pela Universidade Federal de Lavras. Gosto muito dessa parte, né, dos detalhes estruturais aí dos animais, dos seres vivos. Recentemente fiz um mestrado na área de biociência e saúde. Eu sou professora e também sou colaboradora da revista Vida e Saúde, contribuo com alguns artigos referente a uma vida mais saudável. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre criacionismo. Maravilha. Está conosco também aqui a Gilmar Macedo de Umuarama, né? Falou, vi Gil, assim, fiquei Gilmar, né? Gilmar está ali, então, a Marilza também, a Jaqueline, o pessoal nos cumprimentando aí. Sejam todos bem-vindos. E, como nós sempre fazemos, Lisiane, nós estamos apresentando aqui esses 10 temas, e muitas vezes o pessoal fala assim, nossa, que legal esse assunto, aonde que eu acho material sobre essa temática? O pessoal muitas vezes
Tem muita coisa, mas o pessoal não sabe aonde encontrar. Então, a gente começou, junto com a série, a apresentar 50 livros sobre a temática criacionista. É óbvio que nós não estamos apresentando 50 toda noite. Nós estamos apresentando 5 livros por noite, 5 livros a cada episódio. No primeiro episódio, nós apresentamos 5 da Casa Publicadora Brasileira. Depois, no segundo episódio, 5 da Sociedade Criacionista Brasileira. E hoje eu quero apresentar 5 livros, e eu não vou nem mostrar na tela, que eu vou mostrar eles aqui, ó. Da editora Mackenzie, ó, Caixa Preta de Darwin, do Malcolm Behe. Talvez a Liz vai comentar alguma coisa, não sei, sobre ele, que tem a ver aí com os assuntos. Temos um outro aqui, ó, A Involução de Darwin, também do Malcolm Behe. Esse aqui eu não terminei de ler ainda, né, do Stephen Meyer, A Dúvida de Darwin. E depois temos, esses aqui são escritores estrangeiros, né? Agora nós temos escritores brasileiros também aqui, ó. Marcos Eberlin, Fomos Planejados. E o último dessa série, Antividência, também do Marcos Eberlin. Então, se você está precisando de alguma dica de livro, literatura não falta, a gente só tem que encontrar aonde ele está. E falando em literatura, Lígia, tem sorteio, tá? Então, aí sim. Tu pode se inscrever também. Então, o pessoal ali, eu vi que já está na torcida ali para ganhar. Tem gente que já está querendo aqui, ó. Eu vou compartilhar essa aqui, ó, a Introdução ao Criacionismo, a Bíblia e a Ciência, do Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira. Então, como é que eu faço para ganhar esse livro? Você vai na descrição do vídeo, você vai encontrar um Google formulário, você vai preencher, tem 3, 4 questões ali bem rapidinho, você preenche e vai estar concorrendo a esse livro. Mas esse Google formulário não serve só para você concorrer ao livro. Nós teremos também, ao final dessa série, um certificado. E aqueles que participaram de todos os episódios, a gente vai conferir lá pelos Google formulários, né, pelos documentos. Se você participou de todos eles, você vai receber aí um certificado. Ah, Joel, perdi o episódio 1 e 2, não vou ganhar mais o certificado? Vai sim, é só assistir. A playlist está aí, os vídeos estão aí embaixo na descrição. Se você está assistindo o primeiro vídeo hoje, vai depois, amanhã, domingo, assiste os demais, preenche o Google Formulário também para ganhar o seu certificado. Não vai estar concorrendo aos livros daquele episódio, né? Mas vai estar assistindo aí e tendo o direito ao seu certificado. Liz, antes de a gente começar, eu quero fazer 2 agradecimentos. Depois, se tu quiser fazer agradecimento, mandar beijo, abraço. Não é o programa da Xuxa, mas tudo bem. Eu quero agradecer aqui a Laura Siqueira. Eu esqueci de falar dela nos 2 primeiros episódios, mas é ela que está criando toda aquela arte nossa, que a gente manda com a divulgação, com a nossa fotinha, que preparou aqui esse banner para a gente colocar aqui no fundo. Então, um agradecimento especial. E também quero agradecer ao pastor Michelson Borges, é óbvio, porque a gente está discutindo uma obra dele e ele vai estar conosco no 10º episódio. E durante essa semana, o pastor nos mandou um videozinho. Então, antes da gente começar, a Liz não viu o vídeo ainda, então é um vídeo curtinho. Então, a gente vai mostrar esse vídeo antes de a gente começar o episódio de hoje. Olá, pessoal. Um abraço especial aí para o meu amigo Joel. Eu estou muito feliz de estar acompanhando essa série que vocês estão fazendo sobre o livro História da Vida. Estou aqui com um exemplar, inclusive, muito especial para mim, porque foi esse exemplar que me acompanhou, olha só o que eu anotei aqui, até as Ilhas Galápagos, quando estive lá pela primeira vez, em 2016, pesquisando lá com um grupo de pesquisadores criacionistas. Esse livro aqui eu levei, fiz algumas gravações lá no arquipélago, né? Então é um exemplar que eu tenho aqui guardado na minha biblioteca com muito carinho. Eu estou extremamente grato e feliz pelo fato de vocês terem escolhido esse livro, Joel e o pessoal aí do Nuvel, né, o núcleo de Cascavel, né, o núcleo da Sociedade Criacionista de Cascavel.
Feliz, porque esse livro ele tem uma história muito significativa para mim, porque ele reúne os principais argumentos que me convenceram a abandonar o darwinismo, o evolucionismo, e me tornar um criacionista. Porque até ali o ensino médio, eu até cursei Química no ensino médio, depois ingressei no curso de jornalismo lá na Federal de Santa Catarina, até quase fim do meu curso de Química, eu era evolucionista. Tenho aqui na minha biblioteca vários livros de evolucionistas, lia Carl Sagan, Isaac Asimov, conheci as ideias de Charles Darwin, a origem das espécies e tudo mais. Não foi um processo tão simples, foram 3 anos de muita pesquisa, de muito quebrar-cabeça, né, para mudança de cosmovisão, mas depois eu pude me sentir muito feliz, satisfeito por encontrar um modelo conceitual que une a boa teologia com a boa ciência, e esse não é outro senão o criacionismo, né? E aí eu, por iniciativa própria ali, para, quem sabe, sistematizar um pouco minhas ideias, eu fui escrevendo uma apostila com aquilo que eu fui descobrindo, né? Inicialmente ela se chamava De Onde Viemos e Para Onde Vamos, que é o subtítulo do livro, por sinal, né? Tá aqui, ó. De Onde Viemos, Para Onde Vamos. E ali, como eu disse para você, eu agrupei ali todos os argumentos, os principais argumentos que me fizeram abraçar o criacionismo. Então, na verdade, o livro História da Vida, mais do que um livro sobre criacionismo, uma introdução ao criacionismo, ele é quase um livro biográfico, quase, porque ele faz parte das minhas buscas, minhas pesquisas, da minha história. Não é a história da minha vida, né? É a história da vida como a conhecemos, no universo, na Terra, mas não deixa de ser um pouquinho também da história da minha vida, das minhas buscas, da minha pesquisa pessoal, do meu encontro com esse modelo. De uma bênção para esses estudos. Espero gravar mais alguns vídeos aqui também, pequenos vídeos, trazendo algumas curiosidades sobre esse livro História da Vida. E o 10º capítulo eu terei a honra e o prazer de apresentar aqui juntamente com o professor Joel, tá bem? Deus abençoe muito vocês nesses estudos, nessas buscas, e que a vida de vocês tenha uma história muito bonita ao lado do Criador. Grande abraço, fiquem com Deus. Muito bem, aí. Recado dado, né? Ele que estará conosco no 10º encontro, e está conosco também aqui, já falamos a Jaqueline, a Érica já pediu para a Jaqueline agitar o pessoal lá no grupo para chamar para a live, né? Você que tem grupo aí, ó, sai distribuindo aí os convites, né? Daniela Marques, boa noite, Vitor Hugo de Toledo, torcendo para ganhar o sorteio hoje, vamos lá, hein? Vamos lá. A Tayane já está aqui. A Tayane ganhou na semana passada, hein? Tayane ganhou na semana passada. A Érica, de novo, a Érica disse que quer ganhar aqui. Ô, Lisiana, vamos combinar um negócio aqui, nós dois? Não combinei contigo antes, não. Quem ganhou o livro no primeiro episódio foi o Maxwell. Ele mora longe, não mora aqui. Quem ganhou no segundo episódio foi a Tayane. A Tayane está aqui. A Érica quer ganhar hoje. Né? Provavelmente a Tayane quer concorrer também. Né? De novo. Vamos decidir aqui. Quem já ganhou pode concorrer para ganhar de novo ou não? É melhor deixar para o outro. O que você acha? Eu acho que vamos à sorte, né? Afinal de contas, a pessoa está aqui assistindo também e ela pode presentear outra pessoa, né? Então, a Tayane, ó, tem mais uma chance de ganhar hoje de novo, tá? Só que vai ser o mesmo livro, tá? É o mesmo livro da semana passada. Pode presentear para alguém se ganhar de novo, né? Maravilha. A Gil Macedo, boa noite, eu quero. Muito bem. Vamos lá, então, Lisiane. Eu não vou nem começar questionando, porque eu sei que tu já preparou ali uma série de slides e eu sei que a apresentação que você faz aí é fantástica, cheia de imagens. Então, não vou nem começar te perguntando nada. É contigo e qualquer dúvida que eu tenha, que quem está em casa tenha também, coloca aqui nos comentários e vamos interagindo, ok? Se quiser fazer um comentário inicial, fique à vontade.
O comentário já vai ser junto aqui na própria apresentação. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. Foi tudo preparado com bastante carinho, na verdade, é bastante informação, né? Então, vamos lá para poder dar certo. O tema do nosso capítulo de hoje é justamente sobre as histórias mal contadas que nós temos ouvido aí ao longo das últimas décadas, né? Em torno, principalmente, dos elos perdidos, de fósseis. E antes da gente começar, algo bem importante dentro de ciência é que a gente tem que entender, e para a vida também, é que o que um homem vê depende tanto daquilo que ele olha, como aquilo que a sua experiência visual, conceitual prévia o ensinou a ver. Então, isso é bem importante a gente ter em mente, porque aquilo que a gente tem de experiência pré-concebida vai moldar aquilo que a gente pretende ver, né? Então, isso acaba justificando também um pouco daquilo que a gente vai encontrar hoje como histórias mal contadas, tá? E seguindo esse mesmo raciocínio, então, a forma como a gente escolhe os nossos indicadores, a maneira como a gente analisa os resultados, interpretamos os seus significados, tudo isso é crucial para que a gente tenha uma correta tomada de decisão. Então, o que acontece? O que acontece é que, se eu fizer uma análise equivocada dos dados, eu vou acabar me perdendo completamente na direção aí, certo? Que direção é o que não falta. Então, eu preciso ter sabedoria no momento de analisar todos os dados. E também, já dizia o Chesterton, uma frase que eu gosto bastante dele, é que não é que os evolucionistas não podem ver a solução, é que eles não podem ver o problema. Inclusive, o livro do pastor Michelson começa com essa temática, né? Então, a questão é que, às vezes, não se vê qual é o problema que eles tanto estão batendo na tecla aí, certo? E para a gente começar, tudo isso é só uma introdução, eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão bem importante sobre um anúncio publicitário da Folha de São Paulo, onde eles trouxeram um discurso falando de uma personalidade, e dessa personalidade foram trazendo aí visões de como essa pessoa tirou o país da pobreza, o quanto essa pessoa foi incrível na questão de manutenção de trabalho e de progressão do país frente à posição no mundo, né? Então foram trazendo uma série de fatores positivos sobre um homem que ao final da história a gente pensa que pessoa incrível é essa, né? E ao final a imagem se formou na propaganda, depois você pode procurar ali, né? A Folha de São Paulo, então, sobre Hitler. Então, eu consigo criar um discurso mentiroso falando apenas verdades. Então, no anúncio, eles trouxeram uma crítica dizendo que se eu trouxer apenas verdades, mas eu ocultar algumas informações, eu posso gerar uma tendência para algo que eu quero sem trazer um fato. Que o fato é que Hitler nunca vai ser uma pessoa extraordinária. O cara foi um assassino, um genocida, né? Mas é possível falar coisas positivas do seu governo se as pessoas não souberem que estão falando dele. Há quem pense, nossa, que líder fantástico é esse? E não era. Então, dentro do evolucionismo, dentro da ciência, também é possível criar um discurso mentiroso utilizando apenas verdades quando eu oculto informações, né? Então, dentro desse momento, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre algumas fake news trazidas aí nas últimas décadas por pelas mídias, né, e pelo meio acadêmico. Então, a primeira coisa que a gente trabalha é com relação às formas transicionais. É importante a gente lembrar que na evolução, as mutações que ocorrem, elas são randômicas e ocorrem de uma maneira extremamente lenta e gradual. E dentro desse processo de evolução, dessas mutações que os seres vivos passaram, o que se espera encontrar? A expectativa é que se encontrem uma série de fósseis intermediários para ilustrar essa transição de um tipo de organismo para outro. E qual é o problema? O problema é que nós vemos tentativas forçadas e frustradas de tentar provar a existência de formas transicionais através de achados paleontológicos, né? Nós deveríamos encontrar ali nos estratos uma série de fósseis transicionais, mas não é o que a gente encontra. Trago aqui a fala de David Kitts, da Escola Geológica de Geofísica da Universidade de Oklahoma,
E veja o que ele diz, esse é um evolucionista falando, um evolucionista sincero. Então, apesar da brilhante promessa de que a paleontologia fornece um meio de ver a evolução, ela apresentou algumas dificuldades desagradáveis para os evolucionistas, e a mais notória das quais é a presença de lacunas no registro fóssil. Então, aqui a gente vê uma verdade sendo dita. Existem lacunas no registro fóssil, né? E há ainda, né, dentro do discurso dele, ele traz para nós que a evolução, ela requer formas intermediárias e entre essas espécies, né? E a paleontologia, ela não as fornece. Então, esse é o discurso de um pesquisador da área de geologia e geofísica da Universidade de Oklahoma. E ele está sendo sincero na sua fala. Não as fornece, né? E agora nós vamos entrar, então, para a parte do livro e vamos falar um pouquinho sobre algumas histórias mal contadas, né? Trouxe aqui, inicialmente, 4 histórias. A do Tiktaalik Rosai, a do Selacanto, a do Darwinius Masilai, e do Microraptor Guy. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. E, Joel, você se sinta à vontade. Se você quiser me perguntar alguma coisa, você vai me interrompendo aí. Tá? Maravilha. Tu comentou ali da questão da falta do registro e desse evolucionista que falou dessa falta, né? Eu me lembro que o próprio Darwin já estava falando disso lá no passado, né? Uma grande coisa um grande empecilho para a minha teoria se a gente não encontrar, né? Exatamente. Então, olha só. Então, falando sobre o Tiktaalik, esse peixe que foi encontrado, essa espécie, ela veio com uma promessa muito grande, e os holofotes se ligaram, a expectativa em torno desse fóssil foi gigantesco, porque, a princípio, ele seria um elo muito importante dentro da cronologia evolucionista, né? Esse artigo ele foi publicado em 6 de abril de 2006, e aí a ideia é que esse fóssil que foi encontrado ali na região ártica do Canadá, mais ou menos ali, ele seria, então, um elo entre duas espécies que eles não tinham ainda conseguido linkar, né? Trouxe para vocês aqui uma imagenzinha para a gente ver. Então, esse aqui é o fóssil que foi encontrado através de aparelhos, né, modernos. Hoje se consegue fazer um mapeamento da estrutura corporal desse animal. Essa pesquisa foi publicada na revista Nature em 2006, né? E o que ele trouxe de diferente foi, além da cabeça, né, que é muito similar à cabeça dos répteis, aqui a gente consegue imaginar, por exemplo, um crocodilo, um jacaré, né? O crocodilo tem um focinho um pouco mais comprido, mas ele trouxe aqui estruturas de pescoço e alguns ossos diferenciados na estrutura da nadadeira, né? E aí, qual que é o problema disso tudo? O problema é que ele seria supostamente uma lacuna entre o Pandreictis e o Acanthostega, mas novas evidências apontaram que não, tá? Aqui eu trouxe um desenho também só para a gente entender como é que funciona esse esquema. Ele está carregando ainda aqui, ó. Então, deixa só eu ver aqui onde eu consigo, se eu tenho aqui uma caneta aqui para eu poder apontar. Então, este aqui aqui tem o nosso fóssil, né? E ele seria, então, seria um elo entre o Pandreict e o Acanthostega. Tá aqui os dois, né, que eu sublinhei. E para isso, eles acreditam, então, que esse fóssil, ele traria alguns avanços com relação aos demais, né? Então, a primeira coisa que tem que ficar bem claro que tanto o Tiktaalik quanto o Pandreict, eles fazem parte dos epistostegídeos, que seria o primeiro estágio de transição entre um peixe e um tetrápode. E daí sua importância. Então, para lembrar, os tetrápodes seriam répteis ali, né? São indivíduos que andam sobre 4 patas. Então, esse seria um elo, um indivíduo que teria feito a transição da água para a terra, né? A característica que eles apontaram é que a morfologia corporal dele se aproxima dos primeiros tetrápodes, tem ali uma estrutura alongada, semelhante a crocodilos. Mas nós também vamos ver que isso não é o suficiente
uma semelhança não é algo suficiente para a gente afirmar categoricamente que ele de fato tenha um elo de conexão com outro indivíduo. E sobre isso, sobre essas histórias mal contadas, eu gostaria de trazer para vocês justamente aquela história. Então, pega-se um dado e utiliza-se uma imaginação muito grande e já traz isso como uma notícia. Então, veja só o que foi noticiado em 5 de abril de 2006 pela BBC News. Foi trazido para nós aqui, então, que fóssil revela um elo entre peixes e animais terrestres. Então, isso aqui já é uma verdade, tá? Ele seria o elo perdido, isso aqui já dizendo que a palavra revelar não é supostamente nem nada, está dizendo que ele já revela. Então, isso aqui já está trazendo para as pessoas que são leigas como uma verdade absoluta já em 2006. Ainda, a professora Jennifer Clark, da Universidade Britânica de Cambridge, disse que essa descoberta pode acabar virando um ícone evolutivo tão importante quanto o Archaeopteryx, que é um animal que marcava a transição de répteis para aves. A gente vai falar depois disso também, certo? Então, já trazia como uma evidência, como algo importante. Então, a mídia divulga amplamente. Olha aqui, na Folha de São Paulo, o Globo também divulgando, revela a evolução, acham quadrúpede, então já não é mais peixe, já virou até quadrúpede, né? E quadrúpede é pata, mas ali o que a gente viu não é uma pata, a gente viu uma nadadeira com estruturas ósseas, diferente do que a gente já tinha visto, mas nada que categoricamente afirmasse como pata, e muito menos que comprovasse que esse membro seria capaz de suportar o seu peso e erguê-lo sobre a estrutura, né, do chão, né, de algum tipo de assoalho, tá? E aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que, no dia 7 de janeiro de 2010, os cientistas encontraram uma nova evidência, e aí eles encontraram marcas de pegadas, né, do período médio ali, devoniano, na Polônia. E esses rastros de pegadas nada mais são do que pegadas de tetrápodes. E esse período, ele é anterior ao período em que o Tiktaalik foi descoberto. Então, o Henry G., paleontólogo britânico, traz o seguinte: através dessa descoberta que eles fizeram, eu já vou mostrar imagens do que foi que eles descobriram, diz que isso indica que a correlação tão bem embrulhada como presente entre estratigrafia e a filogenia, na qual os eupistostegídeos representam uma forma transicional na súbita evolução dos tetrápodes, na metade do período franziano, é uma cruel ilusão. Então, veja, isso é o próprio pessoal da equipe que descobriu isso aí, falando. Então, são pessoas que também torcem para que esses elementos sejam encontrados, mas foi o que ele disse, isso é uma ilusão. Então, como as pegadas polonesas revelam, os tetrápodes eles já existiam no período eifeliano, então um enorme vazio evolucionário se abriu debaixo dos nossos pés, certo? Então essa descoberta trouxe aí um abismo de novo dentro do processo evolucionista. Aí a revista Science também trouxe aí o seu comentário, e o que eles trouxeram também no dia 6 de janeiro ali? Que os pesquisadores descobriram então as primeiras evidências de animais de 4 patas, e esses rastros bem preservados na lama, em uma pedreira abandonada no sudeste da Polônia, datam de 395 milhões de anos. E por que isso derruba o pensamento aceito sobre quando e onde os animais terrestres surgiram pela primeira vez? Porque dá mais ou menos 18 milhões de anos de diferença entre essas pegadas, onde já existiam tetrápodes, e o surgimento ali dos Tiktaaliks, tá? O que mais que a gente tem aqui, então? Eles falaram, então, que os animais evoluíram. Eu vou só pular para as partes mais importantes. Então, aqui os eupistogídeos, conhecidos como Tiktaalik e o Pandreites, têm 386 milhões de anos, né? Então, isso gerou um beco sem saída, e significando que os animais terrestres já tinham pés 9 milhões de anos antes de estruturas semelhantes a nadadeiras do Tiktaalik e Pandreites, né? Então, apareceu nesse registro fóssil uma marcha diagonal e coordenada que era impossível para criaturas com nadadeiras, tá? Então, extremamente curioso, né? Só lembrando, para quem está nos acompanhando, a Liz está
trazendo todo esse arcabouço dentro da linha cronológica evolucionista, mostrando a incoerência da informação dentro dessa linha de pensamento que tem essa escala de tempo de milhões de anos, né? Exatamente. Então, dentro da cronologia evolucionista, que é o que eles mesmos propõem, né? Uhum. Aqui, então, eu trouxe uma imagem da pedreira lá na Polônia, onde foram encontradas as pegadas. E aqui ao lado é uma ilustração de que, como essas pegadas estão dispostas, elas indicam justamente aqui para nós o movimento de um indivíduo tetrápode. Então, teria que obrigatoriamente ser um tetrápode já pronto. Não existem marcas de rastros fossilizados aqui. Então, trouxe de fato uma lacuna dentro da cronologia evolucionista com relação a esse elo, né, entre os peixes e os tetrápodes, tá? Aí aqui mais uma evidência, né, onde eles pegaram marcas das rochas, fizeram um scanner e conseguiram, então, ter uma ideia de como é que seriam essas pegadas aí, como é que seria a estrutura que deixou essas marcas, tá? Relacionado, então, ao pé desse animal. Então, o que acontece? O que acontece é que o processo de transição de peixes para anfíbios e tetrápodes através do fóssil do Tiktaalik não é verdadeira, né? Então, gerou aqui uma fake news novamente. Aí nós vamos para o caso número 2. Então, esse foi o primeiro caso. Temos o caso número 2, que é o caso do selacanto, que assemelha muito. Por que a gente traz o caso do selacanto de novo? Então, do mesmo jeito que na época do selacanto foi-se dito que eles tinham encontrado um fóssil muito antigo, que esse fóssil tinha patas primitivas, pulmões primitivos, que era um peixe de superfície, que ele sim teria caminhado ali, dado seus primeiros passos sobre a superfície da Terra. O mesmo discurso tem sido aplicado para o Tiktaalik. Então, também já falam, tem inclusive vídeos, você pode, eu te convido depois a digitar lá no YouTube, o Tiktaalik andando sobre a superfície da Terra, e tem videozinhos, animações muito realistas desse peixinho ali caminhando sobre a superfície da Terra. Então, através de um registro fóssil, sem qualquer tipo de presença de tecido mole, que seriam, né, músculos, tecidos, qualquer tipo de órgão, eles afirmam que esse peixe tinha pulmões primitivos, entre outras estruturas que o possibilitavam caminhar fora do meio do habitat aquático, né, para o ambiente terrestre. E isso foi feito com selacanto. E o que acontece? O que acontece é que em 1938, nas ilhas sul-africanas de Comoro, foi encontrado uma espécime viva desse peixe, né? Então, ele é considerado, inclusive, um fóssil vivo. E o que trouxe isso de novidade para nós? O que trouxe de novidade é que as nadadeiras desse peixe, apesar de se assemelharem a algum tipo de pata primitiva, não é pata primitiva. E esse peixe era um peixe de águas profundas, completamente diferente daquilo que eles propunham, que era um peixe de superfície e assim por diante, né? Então, aqui, mais uma falácia dentro do meio evolucionista, e a gente percebe que eles têm uma grande imaginação e eles deixam a sua vontade de encontrar uma evidência falar mais alto do que realmente os fatos que eles estão vendo. Então, o que a gente vê é uma coisa, e aí eles já começam a argumentar e fantasiar em cima de dados que não são factuais, né? Que não são possíveis de se afirmar. E o terceiro caso aqui, então, o caso de Aida, né? O Darwinius mansellii, né? Então, foi encontrado aí um fóssil que se assemelhava a algum tipo de lêmure, e foi trazido, então, que esse animalzinho seria a coisa mais próxima que já tivemos de um ancestral com os humanos ali, certo? E isso quem descreveu foi John Huron, do Museu de História Natural de Oslo, né? E o que ele disse que isso, ao encontrar esse registro fóssil, seria como um sonho que se tornou realidade, né? E qual que é o problema? O problema é que esse fóssil foi muito questionado pelo meio acadêmico ali, pelos paleontólogos. Desde os princípios eles suspeitaram de que algo de errado não estava muito certo, né? E a partir daí, um grupo independente de pesquisadores decidiu investigar mais a fundo esse fóssil. E aí, o que eles descobriram foi que, se de fato
os pesquisadores que encontraram, né, esse fóssil tivessem feito comparações mais detalhadas com os mais antigos antropóides, acabariam tendo visto que, de fato, esse fóssil que eles encontraram não se assemelham com os antropóides, tá? Então, de fato, a AIDA, que eles chamam, né, não poderia ser um elo entre humanos, né, perdão, a palavra, o termo não está correto, né, entre os antropóides e algum tipo aí de primata, certo? Então, lembrando que, com relação a isso, vou até voltar, com relação à AIDA, esse fóssil já havia sido encontrado anteriormente, eles esperaram bastante tempo para divulgação desse material. Foi criado, inclusive, um filme, um desenho. A matéria ganhou uma grande repercussão, tá? E, na verdade, o que foi descoberto é que não era verdadeiro, né? Que isso, na verdade, ele é mais uma forma de lêmure e não se assemelha tanto à questão como a qual eles gostariam de propor, relacionando a evolução humana em especial, tá? É como se ele fosse um primo antigo dos lêmures, né? E o caso número 4 é o caso do Microraptor Guy. Esse caso também trouxe grande repercussão na mídia. Os evolucionistas festejaram grandemente, porque esse Microraptor seria, então, uma transição entre répteis e aves. Apresentavam 4 asas, tinha uma cauda de dinossauro. E o que acontece é que esse fóssil acabou sendo encontrado aí por um conhecido caçador de fósseis chinês, entre aspas, aí. E quando esse registro fóssil foi analisado mais profundamente, foi verificado que, na verdade, se tratava de uma mistura de fósseis. Então, era o corpo de uma ave montado, construído com uma cauda de dinossauro, tá? E aí, um dos participantes, né, desse novo estudo ali, o Tim Howe, que ele é paleontólogo da Universidade do Texas em Austin, ele disse à Folha, em 2008, que o fóssil, que era considerado uma das maiores descobertas científicas de 2003, foi habilmente forjado. Sim, a gente pensa que não, porque a ciência, não. Existem pessoas mau caráter em todos os lugares, e na ciência também. Existem pessoas que querem ganhar fama, que querem provar novidades científicas, e nem que precisem aí forjar fósseis, né? E o Tim Howe, ele, de certa forma, ele já tem um faro acadêmico até, sabe, Joel? Para farejar fraude com relação aos fósseis, porque foi ele, inclusive, que descobriu a fraude do Archaeoraptor, né, que também era uma mistura de ossadas, né? Então, só para a gente entender quão bem foi forjado esse fóssil, chegou a enganar, inclusive, os editores da revista Nature, né, que não é qualquer revista. Hoje é uma das maiores revistas científicas quando se fala em pesquisa, né? Eu queria fazer um comentário. É interessante que quando saem esses achados de supostos elos, eles ganham notoriedade, mídia, títulos gigantescos, se faz aquele alarde, e depois que se mostra ou se demonstra todos esses erros, né, ou até mesmo enganos, eles fazem uma notinha só bem pequenininha para dizer, não era bem aquilo que a gente queria que fosse, não era bem aquilo que a gente queria que achasse, ou seja, ninguém nem fica sabendo, né? Exatamente. Então, dá-se uma grande importância para o achado, mas quando se descobre alguma incoerência, a mídia não usa o megafone para divulgar essa incoerência. Como você falou, são realmente pequenas notas aqui ou ali. O selacanto mesmo aparece em livros didáticos saindo da água, só para a gente ter uma noção, né? E para a gente ver que existem falhas na interpretação. Então, hoje ainda existem uma falácia muito grande em cima de fósseis sem que hajam os verdadeiros fatos que suportem essa premissa, né? Então, é aí um alarme para a gente ser bastante cético em relação às novas descobertas, tá? E dentro de toda essa questão do processo evolucionista,
Algo que acaba nos instigando bastante também são os instintos vitais, né? Porque o instinto é algo programado de forma inata, é ele que garante a realização de ações que são essenciais para a nossa vida. Então, o processo que são extremamente importantes para a sobrevivência. Então, o processo de hibernação, de respiração, de alimentação, o processo, inclusive, de cuidado da prole, certo? Então, todos esses instintos já são inatos ao indivíduo. E a questão é que, dentro do processo evolucionista, existe aí um grande problema em tentar explicar a origem do primeiro animal que começou, de repente, a ter um cuidado mais específico com a prole, né? Até porque, sem os devidos cuidados, a prole não subsistiria, e nós não teríamos aí o avanço da espécie, né? Então, os instintos vitais, eles se promovem aí como um verdadeiro desafio para o evolucionismo, certo? E a gente vai ver um pouquinho sobre eles. Um desses desafios que eu gostaria de contar com vocês é sobre a questão da construção de represas que os castores fazem. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. É algo tão simples, não é mesmo? A construção de uma represa. Algo tão simples, na verdade, é algo muito sofisticado, que demandou planejamento, certo? E isso acaba desafiando a visão gradualista de que processos sucessivos de evolução foram acontecendo. Por quê? Porque dentro do processo evolutivo, em algum momento, algum castor precisaria iniciar a fazer um processo de construção de uma represa. Só que a construção da represa, ela não é específica ali, intrínseca para a questão da sobrevivência do castor, certo? Então, ela não envolve a necessidade que daria ali o pontapé inicial para que ele desenvolvesse todo esse processo, né? Então, o que nós vemos é que castores, em diferentes locais do mundo, independente de ele ter tido contato com outros castores ou não, eles têm uma capacidade inata de planejar, de executar, através de colaboração, então, criar essa represa, tá? E interessante, eu fico pensando, mas que baita perda de tempo para o castor é isso, né? Exato. Qual a função biológica que garantiria a sobrevivência dele? Isso, que vantagem evolutiva traz para ele? Nenhuma. É só trabalho. É só um trabalho extra. Quem foi que o ensinou a ter todo esse processo, essa visão de engenharia sofisticada, né? Então, isso a gente vê que, na verdade, eles já nasceram programados para isso, né? Eles já vêm com sua mentalidade programada para ser um grande construtor, um engenheiro da natureza, né? Um outro desafio também está relacionado aos instintos de sociedades complexas, como é o caso aí de formigas, de abelhas, sociedades de cupins, né? Por que isso seria um desafio? Porque eles apresentam uma hierarquia muito complexa, porque eles apresentam instintos sociais interdependentes. Isso a parte evolucionista não consegue explicar como é que indivíduos com funções interdependentes vão evoluir simultaneamente para que realizem a divisão de tarefa, para que esses instintos funcionem de forma que cada indivíduo desempenhe o seu papel específico, simultaneamente organizado, né, sincronizado, para que a sociedade tenha sucesso de sobrevivência, né? Então, através de processos evolutivos sucessivos aí, randômicos, isso não seria possível, né? Então, a seleção natural focada na sobrevivência individual não consegue explicar como que esses instintos tão complexos e interdependentes se desenvolveram de forma gradual, né? E aqui uma curiosidade, né? Construção de ninhos, a migração de aves, o cuidado com a prole, tudo isso também são desafiados pela evolução, não é mesmo? Como é que uma ave sabe, né, ou foi desenvolvendo ali com o passar do tempo? Não, primeiro uma ave teve ali o seu filhote, mas ainda não tinha esse instinto de cuidar. Então, o que ia acontecer com esse filhote? Ele ia morrer e a espécie não iria avançar, certo? Então, por isso que, desde os primórdios ali, onde existiam aves, existiam mães cuidando instintivamente, protegendo e educando seus filhotes a voar, a caçar,
né, fazendo toda a parte de cuidado, zelo ali de alimentar. Sem falar que cada espécie de ave constrói um ninho de forma muito específica, usando materiais e técnicas próprias, né, e demonstrando também grande conhecimento de engenharia. Quem foi que ensinou isso para essas aves, não é mesmo? No caso das aves, interessante ainda que tem que construir um ninho, e não adianta botar o ovo e deixar lá, né? Ela tem que cuidar, ficar chocando por vários dias. E Exatamente. imagina ele vendo, vou ter que ficar, imagina a primeira vez que botou o ovo, tá, o que eu faço com isso? Tem que chocar. Mas da então, onde se que não ele choca, a espécie adivinhou não vai isso? para frente, não é mesmo? Então, é isso que não existe uma explicação sincera. Então, o instinto, ele é inato. Já se nasceu com isso desde os primeiros seres vivos, né? Então, essa é mais uma forma da gente ver que os seres vivos, eles foram projetados, eles foram planejados minuciosamente para cumprir o seu papel na natureza, certo? E aqui mais um desafio, então, a questão do enigma evolutivo da mãe. A mãe tem instinto de limpeza no reino animal. É a mãe que corta o cordão umbilical, que remove o saco embrionário, garantindo saúde e higiene do filhote, certo? E caso a mãe, já desde os primórdios, principalmente do animal ali, não tivesse esse zelo, principalmente no caso dos mamíferos, né? Se não tivesse esse zelo, a prole não iria para frente e essa espécie entraria em extinção, certo? Entra aí o instinto de estimulação. Então, a mãe lambe os filhotes, ela estimula a circulação sanguínea, a respiração, garantindo o seu bem-estar. E, novamente, a partir de quando essa mãe percebeu que, caso ela não lambesse os filhotes ou não estimulasse a circulação, né, ao fim, ela precisa agir daquela forma para que os seus filhotes pudessem sobreviver. Imagine o tempo, lembrando que dentro do processo evolutivo nós não estamos falando aí de meses, nós estamos falando de milhões de anos, certo? Então, em milhões de anos, a espécie já teria deixado de existir até que uma mãe começasse a suspeitar que precisaria lamber esses filhotes, né, e garantir o seu bem-estar e sobrevivência. E fora a questão do instinto de proteção. Não, eu preciso cuidar desse filhote, eu preciso protegê-lo de predadores, eu preciso caçar, e não só caçar e trazer pronto, agora cresceu, se vira. Eu preciso ensiná-lo e a partir do momento ela se retira para que ele possa desenvolver o instinto de caça e de sobrevivência, tá? Então, essa é uma das partes, né, que a gente tem visto. E todo esse cenário, ele entra num conjunto que, de fato, desafia o processo evolutivo. Lembrando que, dentro do processo evolutivo, a questão da seleção natural, ela também é muito importante, né? Então, isso dentro do criacionismo nós verificamos também, né? Então, a seleção natural, ela é real. E caso os instintos não fossem inatos e o indivíduo já não nascesse programado para exercer essa função, a espécie, de fato, deixaria de existir, né? Temos aqui, só comentando aqui, o Rui está conosco, o Dr. Rui Vieira, e ele está dizendo que a Sociedade Criacionista Brasileira tem várias publicações sobre o assunto abordado hoje. Então, mais informações está até na descrição do vídeo aí também, né? E tem cursos gratuitos à distância sobre a temática. Então, dá uma olhadinha lá no site da Sociedade Criacionista Brasileira. Você vai encontrar muita informação interessante sobre aquilo que a gente está falando agora. E agradecemos ao Dr. Rui por estar conosco aqui também. Muito bom tê-lo conosco, Dr. Rui, é um privilégio ter o senhor aqui com a gente. E dando sequência aqui, outra questão que traz um pouco de desafio aos processos de evolução são justamente as adaptações morfológicas que os indivíduos, que os seres vivos apresentam, né? Por que isso seria um desafio? Porque mudanças tão complexas nas estruturas corpóreas dos indivíduos não poderiam acontecer de forma gradual. Por quê? Porque uma mutação, se ela não é funcional, se ela é inviável, ela não traz uma vantagem para esse ser vivo, certo? Então, ela deixaria de ser notória e importante para que ele, de fato, sobrevivesse a algum cenário importante, certo? Então, trazendo, inclusive, uma fala muito honesta de Darwin para a nossa conversa, vejam que o que ele diz.
que se pudesse ser demonstrado que algum órgão complexo existiu e que não poderia ter sido formado por leves modificações numerosas e sucessivas, veja o que ele diz: a minha teoria seria absolutamente destruída. E o que é importante também a gente lembrar é que até o momento onde ele estava ali dialogando, propondo a sua teoria, ele não tinha encontrado esse órgão, inclusive porque a tecnologia não permitia a ele o conhecimento mais profundo sobre estrutura celular, por exemplo, tá? Então, por aí a gente já consegue identificar o porquê de talvez Darwin não ter conseguido se deparar com um órgão tão complexo, porque ele não tinha acesso, porque não tinha tecnologia suficiente para isso, certo? Um desses mecanismos que são bastante complexos é o caso da visão, que é algo mais extraordinário, complexo e perfeito do que a visão. Dentro desse órgão do sentido, que é extremamente essencial para a nossa sobrevivência, o desafio intrigante é porque como é que o processo evolutivo faria para que a visão não só humana, mas a visão como um todo, pudesse ir progressivamente, sucessivamente, lentamente avançando dentro das suas estruturas, até que a visão pudesse se compactar como algo íntegro e uma imagem mais nítida e perfeita pudesse ser formada, né? Eu trouxe para vocês aqui para a gente observar uma estrutura interna de um olho, com suas camadas, estruturas, só para a gente ter uma ideia de que não é algo simples, é extremamente complexo, e todas as estruturas, por exemplo, do olho humano, precisariam estar presentes desde os primórdios para que a imagem pudesse ser formada aqui no interior da retina, né? Então, nós temos ali uma córnea, que atua no processo aí, como se fosse um verdadeiro filtro, também auxiliando o processo de formação da imagem, uma lente importante, onde vai posicionar a imagem lá na nossa retina, certo? Eu tenho uma abertura do olho, é a íris, né? Então, a gente vê esse pontinho preto, e às vezes pensa que é uma manchinha, e na verdade ele é um buraco, ele é como se fosse um obturador de uma câmera. Então, eu tenho músculos aqui na íris, né? Então, é uma rede de músculos que se contrai e relaxam de acordo com a disponibilidade de luz para que a imagem se forme melhor ou não. Olha só, eu trouxe aqui alguns outros comparativos, né? Inclusive comparando com a câmera, né? As estruturas do olho humano e a construção da máquina fotográfica biológica, né? Então, a questão do diafragma, que cuida ali do foco da imagem, os elementos da lente que vão formar a imagem dando zoom ou não, né? O ajuste. Nós temos músculos aqui e o cristalino que vão cuidar do foco, né? Então, esses músculos, eles se ajustam para que a gente cuide do foco. Então, quando eu vou ler alguma coisa, né? Vou pegar meu livro, que eu estou com meu livro aqui na mão. Quando eu preciso ler alguma coisa mais próxima, essas lentes precisam ajustar o foco. E quando eu distancio essa imagem, esse cristalino precisa modificar ali o foco da imagem também, para mais longe ou para mais perto, certo? Além da questão da abertura para controlar a quantidade de luz. Então, o tamanho da abertura da lente vai definir a quantidade de luz que entra e o foco da imagem. Então, veja bem, olha lá no fundo, no F32, F22, até chegar a F1,4. Então, a quantidade de luz, a abertura ali do processo da íris, da pupila, né, representando como se fosse o diafragma, influencia na formação da imagem. Agora, você imagine, vamos voltar para a gente olhar, você imagine um olho sendo formado com partes faltando. Então, assim, seria completamente inútil essas formações, esses processos evolutivos, e a imagem não teria formado, não viria a se formar. Então, de que adianta eu ter um olho e esse olho não funcional? Eu não formaria imagem alguma. Então, dentro do processo evolutivo, órgãos que não são funcionais, o que é explicado para nós é que esses órgãos tendem a desaparecer e não se aprimorando. Se ele não tem nenhuma estrutura funcional, ele não vai para frente, né? Então, desde do momento em que o olho passou a fazer parte do ser vivo, no caso, nós como criacionistas defendemos esse processo já na criação, esse olho ele já veio pronto, complexo e apropriado para a sua função. Cada olho específico para o ser vivo que o porta. Então, a gente pega lá um trilobita,
que é um ser extremamente primitivo, e não apresenta olhos complexos como os nossos, mas apresenta uma estrutura rudimentar ali, chamada de, como se fosse ali, uma estrutura de ocelos, né? O que eles identificam são mais a questão de luminosidade, né? Então, a presença de luz ou não, claro, escuro. Então, são seres vivos que já apresentavam olhos, inclusive a parte simétrica, né? Então, indivíduos com olhos já posicionados em simetria bilateral, que também é um desafio para o processo evolucionista, né? A gente não tem indivíduos com meio olho, não existe registro fóssil de indivíduos com um único olho e esse olho esse único olho em processo transicional, né? Incompleto. Nem registro de estrutura óssea, né, de que aquele indivíduo apresentava um único olho e que isso fosse uma transição para outro ser vivo e não que ele foi criado daquela forma com um único olho, talvez, certo? Então, quem sabe algum dia, a gente não conhece todas as espécies de indivíduos que já existiram na face da Terra, existem alguns que, quem sabe, venham a existir, mas que vão estar ali prontos desde o princípio, porque foram criados e projetados para esse fim. E seguindo aqui, um outro desafio, vou comentar rapidamente aqui para a gente já caminhar para o nosso final, nós já estamos com o nosso tempo apertado, né? Então, outros casos que desafiam aí a ciência, a questão da metamorfose da borboleta, todo o processo em que ela constrói o seu próprio casulo, qual é o momento certo para isso, qual é o estímulo necessário para que em algum momento essa lagarta precisasse entender que ela vai iniciar um processo diferente, novo, então é uma novidade, então as lagartas, então, não se transformavam em borboletas, mas em um determinado momento aí, na escala geológica, uma delas passou, então, a secretar enzimas diferentes, a se reconstruir de uma maneira a burlar alterações cromossômicas deletérias em processos graduais, sucessivos e muito demorados. Então, a primeira lagarta, quem sabe, tentou formar ali a primeira crisálida e não conseguiu, e assim foram passando milhares de anos até que formou só a crisálida, mas ainda não deu a continuidade do processo. E assim foram ocorrendo, em cada etapa, pequenas modificações e pequenos avanços. Se assim fosse o processo que garantia a vida e a propagação dessas espécies, elas não teriam sido levadas à frente, né? Então, novamente, o que nós vemos são processos complexos e inatos, mostrando que esse indivíduo, desde o momento da sua origem, ele já tinha mecanismos programados para que ele, no determinado momento da sua vida, passasse por um processo de metamorfose e o concluísse de forma completa, complexa e perfeita. Ao final, aqui, saindo, então, uma linda e perfeita borboleta, com asas, com um aparelho bucal modificado, então, modifica ele de cortador para picador-sucador, né? Então, é um processo muito complexo e amplo para que dependesse aí de sucessões, levando aí milhões de anos para que uma delas pudesse, de fato, sair voando. Interessante aí, né? Principalmente no caso das borboletas, da metamorfose, porque se não acontecesse isso de primeiro, a gente não teria a borboleta para botar o ovinho para ter nova lagarta, então acabou. Exato, então o que veio primeiro? Foi a lagarta ou a borboleta, né? De novo, aquela mesma conversa, o ovo ou a galinha. Então, todo esse processo demonstra que existem algumas lacunas que não são muito bem respondidas pelo processo evolucionista, mas que dentro da cosmovisão criacionista, ela é muito bem compreendida, porque foi um ser criado e desenvolvido para passar por essa etapa e já veio com toda a informação para esse processo já na sua genética, né? E falando de genética e falando de estrutura, a gente não tem como falar de ser vivo sem a gente comentar sobre a unidade básica da vida, que é a célula, né? Eu sei que no capítulo anterior vocês comentaram alguma coisinha, eu não vou me deter muito sobre esse assunto, mas já desde os primórdios ali, do momento em que o ser humano entrou em contato com essa estrutura incrível que é a unidade básica do ser vivo, que é a estrutura celular, sabe-se que a chave para qualquer problema biológico tem que ser procurado em última instância na célula, porque todo organismo vivo é, ou já foi um dia, uma célula, certo? Quem disse isso foi Edmund Becker Wilson, né? Becker Wilson. E essa frase vem, então, aí do livro
The Alberts, né? Bruce Alberts, daí, que é um livro famosíssimo aí de biologia molecular e celular, né? Só para a gente entender um pouquinho também do porquê que Charles Darwin comentou de não entender se existia alguma estrutura complexa no tempo dele, aqui eu trouxe para vocês alguns desenhos de como é que eram as células no tempo de Charles Darwin, tá? Então esse aqui é o pai da patologia moderna, nos seus primeiros rascunhos, através da tecnologia que eles tinham presente na época, tá? Então a estrutura celular que era possível se desenhar era desta forma. E hoje o que nós temos é algo extraordinariamente complexo, né? Então, nós temos aí que as células são pequenas unidades delimitadas por uma membrana plasmática, formada aí por estruturas fosfolipídicas que agem como verdadeiros barreiras seletivas, né? Do que entra e sai dentro dessa célula. Ela possui aí uma estrutura de glicocálix aqui na sua estrutura externa para delimitar até onde que essa célula pode crescer, estrutura de reconhecimento avançadíssimo, né? Para que sejam evitados de patógenos entrarem dentro dessa estrutura celular, certo? Então, essa estrutura celular, ela é preenchida, então, com uma solução aquosa, que é o citoplasma, e funciona como se fosse uma verdadeira usina. E todas as suas estruturas funcionam de forma intrincada, Nilene. Então, eles funcionam um atuando juntamente com o outro para que a célula como um todo funcione, né? E o objetivo principal que toda célula precisa ter, que inclusive é o que se identifica um indivíduo como vivo ou não, é a capacidade ou a extraordinária habilidade desse ser fazer cópias de si mesmo. E a cópia nada mais é do que você duplicar o teu material genético, que tem informações aí extraordinárias, gigantescas sobre um indivíduo. E só para a gente entender o quão complexo é essa estrutura que dá origem aos seres vivos, dentro do nosso DNA, nós temos uma série de genes, e os genes são partes do DNA que vão codificar proteínas. Então, para cada proteína do meu corpo, eu tenho uma receita no meu DNA que eu vou lá e copio e solicito, então, que seja produzida proteína X, Y e Z. E como é que é formado esse DNA? O nosso DNA nada mais é do que essas duas fileirinhas aqui. Eu vou pegar uma canetinha aqui só para poder desenhar na tela. Fica melhor. Então, veja bem. Um nucleotídeo, ele é a base, é como se fosse o tijolinho construtor do DNA, tá? Então, o nucleotídeo ele é formado por uma unidade de fosfato, por uma pentose, que é o açúcar, né, do DNA, e por uma base nitrogenada. Eu tenho 4 tipos de bases no DNA. Que são representados por essas 4 letrinhas aqui. O G, que é a guanina, o T, que é a timina, o a adenina, e o C, que é a citosina. E o nosso DNA, ele precisa estar pareado, então ele é uma dupla fita, para que essa sequência de bases nitrogenadas não fiquem expostas dentro da célula, para que é como se fosse um mecanismo de proteção contra possíveis mutações, tá? Então, toda a fita inteira que eu DNA, então, como se eu tivesse aqui uma fita aqui, ó, inteirinha desse lado, ela vai ter um par complementar do outro lado, para que essa fita, ela simplesmente faça isso aqui, ó, ela se encaixe e proteja esse meinho da célula, tá? E aí, o que que acontece? O que que acontece é que entre essas bases, então, eu tenho ligações de pontes de hidrogênio representadas aqui, e esse DNA ele é aberto em momentos específicos durante a replicação do DNA. E só para a gente entender, porque esse assunto ele é bem complexo, quem sabe fique para um outro momento, só para a gente entender, então, que o objetivo de um ser vivo é poder produzir cópias de si mesmo e produzir suas proteínas e estruturas necessárias para a manutenção da sua vida. O que a gente sabe é que uma única proteína, ela apresenta aproximadamente 300 aminoácidos, tá? 300 aminoácidos. Os aminoácidos são os precursores das proteínas. Então, eu vou ler esse código daqui. Então, a sequência, a cada 3 letrinhas dessa daqui, então, a cada 3 letrinhas, elas vão codificar um aminoácido, certo? Então, uma proteína tem 300 vezes, né? 3, para identificar aqui os códigos aqui, 900, né, aminoácidos para poder formar aí, basicamente, uma proteína. Dentro dessa estrutura,
O gene, que é a receita, a parte da receita que vai poder montar a minha proteína, ele tem aproximadamente 1.000 nucleotídeos. Então, são 1.000 dessas unidades fundamentais em sua cadeia. E isso é para fazer uma proteína, ok? E se a gente entender que dentro desse gene, esses nucleotídeos, eles têm 4 combinações diferentes, isso daria para nós 41.000 formas diferentes de formar uma proteína aleatória e ao acaso, ok? E para a manutenção da célula, eu precisaria que proteínas específicas para aquela finalidade fossem formadas. Agora, você imagine a loteria de 41.000 possibilidades diferentes até que eu pudesse, de fato, formar a proteína que eu preciso. A célula já teria, infelizmente, deixado de existir, certo? Então, é um processo extremamente complexo, minucioso, e interdependente de uma série de fatores que, se eu não tivesse toda a estrutura complexa e pronta já desde o seu início, o processo de replicação do DNA, de transcrição e produção de proteínas, ele não funcionaria, certo? E uma frase aqui para a gente entender o quão incrível é a nossa célula, o cientista William Roman Thorpe, ele deixa para nós a seguinte frase: o tipo mais elementar de célula constitui um mecanismo inimaginavelmente mais complexo do que qualquer máquina jamais concebida ou sequer construída pelo ser humano, né? Então, isso aí é para a gente entender que, de fato, o que a gente está lidando dentro dos processos evolucionistas não são simples. E isso não é papo de criacionista. Os próprios evolucionistas, eles compreendem que a célula ela é complexa demais para ser algo que surgiu ao acaso sem ter mecanismos prontos e pré-concebidos ali para que funcionasse. Como a gente tem falado da questão do ovo e da galinha, na célula, por exemplo, nós temos enzimas que fazem a digestão, que é como se elas dissolvessem ali células velhas, estruturas velhas, que são os lisossomos, né? A pergunta vem, o que veio primeiro? A membrana que protege essa enzima digestiva, ou primeiro, né, eu tinha, no caso de eu teria essa cápsula oca sem nada dentro, ou eu teria a enzima digestiva solta dentro da célula e ela estando livre dentro da célula poderia entrar em digestão de outras organelas que ainda estavam funcionais, prejudicando o mecanismo da célula, por exemplo, né? Então, as estruturas celulares que nós vemos, elas só são funcionais quando a gente entende que elas já surgiram prontas, terminadas, porque elas foram projetadas por uma mente extraordinária e brilhante. E dentro de todo esse processo, o que é importante a gente entender? Já dizia o Sir Isaac Newton, que o que nós sabemos é uma gota, e o que a gente ignora é um oceano. Nós temos que ter um cuidado muito grande com aquilo que a gente ignora, com as verdades que a gente tenta deixar de lado para defender um ponto de vista. A ciência, ela precisa seguir as evidências onde quer que elas cheguem, mas aí, no caso, são as próprias evidências, e não no mundo, no caso, no cenário da imaginação e das perspectivas pessoais de alguém, né? E dentro dessa perspectiva, algo que eu aprendi estudando criacionismo com uma pessoa que eu admiro muito, que é o pastor Michelson, o que ele tem falado é algo muito importante, que no processo de construir um conhecimento, é muito importante a gente ter duas lentes, que é a lente da ciência e a lente dos relatos bíblicos. Se eu utilizo a lente só da ciência, eu deixo de ver um outro lado, porque os relatos bíblicos, eles complementam uma série de informações que nós ainda não tínhamos com relação ao mundo, à estrutura de mundo e como o mundo foi concebido. E se eu ignoro também, se eu vou para o outro extremo, e eu ignoro a parte que fala sobre a ciência, somente com o relato bíblico, pode ser que eu acabe ignorando alguma outra evidência. Então, qual é a melhor maneira de eu enxergar uma novidade, de eu enxergar uma potencial evidência científica, acadêmica? É quando eu tento juntar as duas partes, o olhar científico, juntamente ali com as palavras de quem criou o mundo, né? Então, quando eu junto a novidade da ciência, os avanços científicos, com aquilo que o próprio Deus já nos deixou, eu tenho uma visão muito mais completa, inclusive atingindo uma maior profundidade
do que uma visão manca de um dos lados. E é isso. Essa foi a nossa conversa de hoje. Show de bola! Eu falei aqui que a apresentação ia ficar top e ficou, né? Não sei se essa apresentação, Liz, eu posso talvez falar e errar, se talvez alguém quiser pode entrar em contato, está disponível. A apresentação? Pode tentar entrar em contato, eu mando em PDF, né? Maravilha. Se você gostou da nossa fala aqui hoje, daquilo que a Liz apresentou e achou o material que ela preparou ali, cheio de imagens ilustrativas e quiser pedir uma cópia, então entre em contato com a gente aí. Lembrando que essa é uma apresentação informal, mas dialogada, né? Cada tema desse que foi trazido aqui hoje, ele seria uma pauta para horas de discussão. Ele é um tema muito abrangente, onde detalhes deveriam ser abordados, né? Mas como a ideia é a gente abordar o capítulo do livro, a gente traz tudo numa versão mais condensada, com as principais informações ali, né? Maravilha. Maravilha, Liz, muito obrigado. Antes de a gente passar aqui para os recados finais, só lembrando, então, que agora a gente vai dizer capítulo 4, nós vamos falar do dilúvio de Gênesis, se é lenda ou é fato. Nós vamos tratar de fatos históricos, não como o dilúvio realmente aconteceu. Talvez a gente comente alguma coisa. E vai estar conosco um especialista da área que pesquisou por muito tempo, né, a questão do dilúvio, que é o professor Célio João Pires. Inclusive tem um livro gigantesco só sobre o dilúvio. Ele vai estar conosco aqui no dia 19 de julho, às 20 horas. Então, já... Imperdível, né? Sempre sexta-feira, né? Anota aí na sua agenda para você não perder essa live também. Liz, antes de eu passar aqui para o sorteio, só lembrando que se você assistiu o terceiro episódio e não assistiu o primeiro e não assistiu o segundo, vai aí na descrição do vídeo, salva ele para você pode assistir depois, coloca lá no Google formulário o seu nome, porque daí a gente vai ver que o teu nome está em todos os vídeos e aí você vai estar ganhando o seu certificado. Enquanto a Liz vai fazer aí os comentários finais, encerramento, eu vou preparar aqui, não dá mais tempo agora, hein? Se você colocou o seu nome lá na lista, colocou. Eu vou preparar aqui em um minutinho e meio, né? Eu consigo estar preparando a lista do sorteio. A Liz não tem os nomes, e aí ela vai escolher um número aí para a gente. Temos aqui a... Quem será que vai ganhar? O coração do pessoal já começou a ficar ali aflito, né? Será que hoje é o seu dia de sorte? Vamos ver quem que vai ser sortudo ou a sortuda da noite. Liz, então, comentários finais enquanto eu preparo a lista aqui. Ok. Então, para a gente fechar essa noite, que foi um prazer estar aqui, né? A gente entender que esses processos de estudo que nós estamos fazendo são extremamente importantes para a gente compreender que a ciência, a boa ciência e a fé, elas conseguem dialogar. Mas o que a gente consegue entender também é que, por trás de cada indivíduo, existem lentes próprias e um desejo muito grande, né, de que algo que está sendo analisado traga alguma informação nova. E é nesse sentido que, às vezes, a gente encontra a falta, né, de honestidade de alguns cientistas por estarem agregando ao material informações que não estão ali, certo? Então, sejam céticos, pesquisem por si mesmos, e isso serve também para a Bíblia, né? Deus, ele gosta que a gente investigue as coisas, é por isso que ele nos deu uma máquina fantástica, que é o cérebro. A fé sem razão é fideísmo, como diz já o Dr. Rodrigo Silva, né? Então, nós precisamos utilizar o nosso racional, investigar os fatos, analisar as proposições, para que, de fato, nós possamos construir um saber que esteja ali mais aproximado com a realidade. E lembrando também que alguns desses animais, por exemplo, nós nunca, de fato, saberemos como eles realmente eram, se nós não encontrarmos um indivíduo vivo. Uma curiosidade só, né? Por exemplo, pediram para um programador, uma vez, recriar
a imagem, por exemplo, de um animal através do seu crânio. E era um hipopótamo. Depois procura aí no Google para você ter curiosidade de ver. E ele recriou um ser aterrorizante. Dentes fora dos lábios projetados, né? E se nós não víssemos, por exemplo, esse animal, nós jamais saberíamos que o hipopótamo não tem aquela cara aterrorizante, né? Então, são projeções. Então, pode ser que fique similar, parecido, mas o original é bem provável que a gente veja só lá no céu, né? Ou na nova terra, quando a gente regressar, né? Muito bem. Então, só lembrando, se você gostou da apresentação, quiser os PowerPoints ou PDF, vou deixar aqui um número de contato, entre em contato com a gente por esse número, e esse número serve também para outras duas coisas, Liz. Se você quer receber aí na sua igreja uma palestra sobre criacionismo, não importa que igreja, qualquer denominação, não importa onde você mora, talvez nem eu nem a Liz vá, mas a gente vai encontrar alguém que possa estar apto para estar aí fazendo uma visita para você. Se for aqui da região oeste do Paraná, é mais fácil, que a gente consegue chegar. Mas se é do outro lado do país, a gente vai encontrar alguém que consegue fazer uma visitinha para ti. Quem sabe não para a semana que vem, né? Oi, Lise. Ou em videoconferência também, porque hoje Ou em videoconferência, hoje está mais fácil, né? Exatamente. Então, grupos de jovem, batista, assembleia, pentecostal, pode chamar a gente, que a gente está disponível aí, a gente vai trocar essas informações, que a gente está aqui para aprender também. Como nós apresentamos aqui alguns livros, né, da área criacionista, eu sempre mostro também que eu tenho aqui a origem das espécies, e a gente estuda todos os dois lados, né, para a gente tirar as nossas próprias conclusões. Lise, não vou compartilhar a tela ainda, vou deixar aqui no jeito, mas você fala para mim um número entre 3 e 9. Aqui, não, já vou puxar a orelha do pessoal aqui. Nós tivemos momentos com mais de 20 pessoas. E nós tivemos só 6 ou 7 que colocaram o nome na lista. Então, obviamente, mais da metade não está concorrendo ao livro. Sinto muito, aumenta as chances de quem se inscreveu aí, né? Quem se inscreveu tem bastante possibilidade. Então, Liz, tu vai falar um número entre 3 e 9, e assim que tu falar, eu compartilho aqui a tela e vamos ver na hora quem é que vai ganhar. Ok. Então, entre 3 e 9, vou colocar o número 6, que é o dia do meu aniversário, que é amanhã. Número 6. Opa! Maxwell Paulino Soares. Parabéns. Olha, o Maxwell de novo, hein? Sorte. Ganhou da primeira vez, né? A Tayane ganhou da segunda e agora o Maxwell de novo. Então, tá com sorte aí nos números ímpares. Maxwell, parabéns. Né? Nós temos aí o seu endereço, e assim que a gente terminar essa série, a gente não enviou o primeiro ainda, né? Nem enviou o primeiro ainda, a gente já vai ter que enviar o segundo. Então, nós vamos deixar para enviar junto. É isso aí. Aí, ó, e ele está aqui até o final, ó, Fé Racional, obrigado. E lembrando que o Maxwell também vai estar conosco em um dos nossos episódios, lá no episódio número 8. Né? Vai estar trabalhando aqui, trazendo a sua palestra com a gente. Liz, estou chamando de Liz toda hora, mas o nome é Lisiane. Nós somos amigos já de longa data, né? Sinta-se à vontade para chamar de Liz. Acaba acostumando, né? Redes sociais, se alguém quiser te procurar, tem... Lise Conrad. Divulgar alguma outra rede, fique à vontade. Eu vou colocar aqui nos comentários, aqui é Lise Conrad, e me encontra. Eu estou no Instagram, estou no Facebook também, né? E por aí vocês conseguem me achar, estou disponível, né? Através do pastor Michelson também, pode mandar recadinho para ele, caso alguém tenha contato, né? Ou siga as mídias, também consegue falar comigo, com o Joel também. Né? Aí o número está aqui, ó. Precisou do contato da gente, é só mandar um oi aí no Zap e a gente entra em contato. E aí, outra coisa, eu falei que esse número servia para duas opções e tem uma outra. Nós temos um grupo no WhatsApp onde a gente compartilha materiais quase que diariamente sobre o assunto do criacionismo, PDF, vídeo, livro. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, né?
que para receber esses materiais que a gente faz aqui um encontro a cada 15 dias, mas ali no grupo a gente está constantemente. Tem dúvida, tem pergunta. Quero participar do grupo. Então é só mandar um zap para a gente e falar assim, quero participar do grupo do WhatsApp. A gente coloca você lá no grupo do WhatsApp. Isso. Eu também sou colaboradora do blog do pastor Michelson, né, do blog criacionismo.com.br. E é um local muito legal de acessar a informação. Se você não conhece, entra lá. Então, você vai ter um íconezinho ali onde você vai digitar. Então, você quer saber sobre dinossauros, quer saber sobre fake news, quer saber sobre outros tipos de fósseis, ou sobre a questão de epigenética. Em todas as áreas tem algum profissional ali que fez algum artigo interessante e você pode estar adquirindo mais conhecimentos também. Maravilha. Lise, agradecemos novamente a sua presença, a sua dedicação, material fantástico. Agradecemos a presença de cada um de vocês aqui nessa sexta-feira à noite. Já passamos aqui um pouquinho do nosso horário, mas se deixar, a gente vai aqui até meia-noite, né? Falando, porque assunto não falta. Verdade. E marca aí na sua agenda, hein? Dia 19 de julho, 4º capítulo. Se você não tem um livro, vai na descrição, pede o seu, dá uma estudadinha e pode mandar os seus comentários para a gente. Olha lá, a Lise tem o dela também. Ó. Lise, muito obrigado e nos vemos aí, hein? Até mais!